pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fala Visão. Eu sou Luciana Gonçalves e você que ainda não conhece, esse é um podcast do Movimento Visão 25 que tem o propósito aí de trazer um novo patamar de eficiência para os escritórios contábeis. E eu sempre falo aqui, né, se você quer participar do nosso movimento, da nossa comunidade, entra no nosso site, né, visão25.com.br, vai estar na descrição desse episódio e deve aparecer aí também um QR Code para você escanear e acessar o nosso site, entender, né, esse movimento que a gente está fazendo. A gente está chegando à terceira fase, entrando numa nova fase no qual a gente já está aí construindo um modelo novo de negócio para os escritórios contábeis, e isso só faz sentido com a sua ajuda, com a sua participação, contador. Então vai lá, acesse e faça parte aí também para a gente construir um novo futuro para os escritórios contábeis. E nesse episódio a gente vai falar de um desafio constante dentro dos escritórios contábeis, que é a gestão de pessoas, a eficiência motivacional e a rotatividade de pessoas ali dentro do escritório. E a gente tem um convidado aqui dentro do nosso estúdio, que é o João Siqueira. E João, seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos vocês. Alegria enorme estar com vocês. E a vida é interessante, é sempre um novo aprendizado, né? E conhecer o Visão 25, né? Mais este canal aí para poder integrar os escritórios de contabilidade, nossos contadores, para mim está sendo fantástico. Obrigada. Muito interessante. Obrigada, muito bom mesmo. Obrigada pela sua presença. E eu vou apresentar o João Siqueira aqui. O João, ele é sócio da Época Contadores Associados, já foi presidente da Rede Integrar, já foi membro do grupo técnico do CRCMG e hoje ele é conselheiro do CART, que é o Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte. É isso mesmo, João? É isso tudo que você já foi? Me conta um pouco aí da sua história com a época. Luciana, vamos lá. Eu diria, eu nasci no escritório de contabilidade. Você me contou que você trabalhou desde os 11 anos, é isso mesmo? Exatamente. Você imagina, 11 anos de idade, eu já trabalhava no escritório de contabilidade. A gente começa sempre como office boy, né? Com certeza. Não, nem necessariamente, mas geralmente sim, né? A gente tem muitos casos assim. Pois é, você imagina, hoje um menino de 11 anos de idade trabalhando 8 horas por dia, estudando à noite, né? Isso é inconcebível, né? Hoje seria crime isso, né? Verdade. E é uma história muito interessante, sabe, Luciana? Quando eu tinha pouco menos isso, um dos meus irmãos na época foi fazer um curso na VASP, né? Para poder trabalhar lá. Ele não foi aprovado, ele não sabia fazer café. Sério? Aí eu pedi para minha mãe, me ensina a fazer café, porque eu não quero perder minha próxima vaga de emprego. Mas então eu comecei realmente nessa idade. Eu tive minha carteira assinada com 13 anos de idade, para você ter ideia. Que né? isso? Hoje um jovem aprendiz é no mínimo 16 anos. Verdade. Mas aí eu comecei a trabalhar nesse escritório de contabilidade, né? Para quem conhece Belo Horizonte, no edifício Joaquim de Paula. Aí depois um rapaz que trabalhava lá me levou para um outro escritório. Ele trabalhava no Helena Passi. E eu trabalhei lá dos 14 aos 18 anos de idade, né? Na época, né? O meu patrão, Paulo César, me convidou para fazer parte do quadro social com ele. Que legal. Então isso foi em 1980, né? Eu tinha formado em técnico de contabilidade em 1979. E naquela ocasião, né, o técnico de contabilidade poderia, né, ter o seu CRC legalmente registrado e ser contador. Interessante, e o próprio Paulo César, esse meu patrão na época, ele me estimulou a fazer direito. Que legal! Então você é formado em Direito? Formei em Direito, comecei a fazer em 85 e formei em Direito comecei a fazer em 1980, perdão. E formei em 85, né? Certo. Tive colegas de sala famoso, o ex-governador Anastasia, né? Sério, que interessante. Foi colega nosso, foi meu cliente há muito tempo, né? Até antes dele desincompatibilizar. E nessa trajetória, alguns colegas que eu formei em Direito, eles eram advogados do Grupo Fiat. Sim. E nisso nós fizemos uma parceria, né? E isso me possibilitou entrar numa área e hoje eu me sinto muito à vontade, gosto muito dela, é a área de comércio exterior. Legal. Então a gente, no meu quadro de clientes hoje, né? Eu tenho umas empresas multinacionais, né?
E já são aí, diria, 40 e poucos anos de profissão. De né? profissão. Exatamente. E nessa linha de profissional, né? Eu precisei desenvolver o inglês, o espanhol, né? Então, a área que hoje eu me apaixonei, realmente. Eu digo, eu sou um apaixonado pela contabilidade, eu me divirto trabalhando. Que né? legal. Você comentou comigo que você é um contador aventureiro. Me conta um pouco disso, assim, e me fala o que que isso traz para dentro do seu escritório também. Olha, apesar de eu ser um apaixonado pela minha profissão, né, a gente sabe que a contabilidade é estressante, né? O lidar com essa legislação nossa e, né, muda a cada minuto praticamente, e também o cliente de um modo geral, eu falo, o contador é um pouco de tudo, sabe? A gente é psicólogo, é É verdade. consultor, é conselheiro, mas isso e também a questão das relações profissionais também, com os funcionários e tudo mais, isso exige da gente, né? E eu falo sempre que o dirigente, aquela pessoa que está à frente, ele tem que estar O gestor, né? o gestor, de um modo geral, ele tem que estar equilibrado. Porque você passa para ser IB. Verdade. E é um tema que a gente vai falar sobre isso aqui, sobre gestão de pessoas. Exatamente. Então, eu procurei, quando eu era ainda lá, antes, lá para meus 20 e poucos anos, eu fazia trilha de moto. Ah, Sabe? que interessante. Inclusive, eu já fui em Jacarepaguá assistir Fórmula 1 de moto, Que de legal. DT-180, Que né? legal. Eles lá do Mansell, Piquet, Prost, eu assisti todos. Mas depois a gente casa, iria juízo, aí você para de usar moto, né? Mas depois os meninos cresceram, enfim. Eu comecei a fazer trilha, sabe? Eu tenho um Jeep Vitara. Que E eu legal. amo, nossa senhora, fim de semana a gente sai para o trilheiro, chuva e barro, uma combinação Que perfeita, bom. né? Ah, E então, tem até uns contadores amigos nossos que também. legal. Vamos montar um Renildo, grupo aí de contadores aventureiros. e tem um grupo só de mulheres trilheiras em Minas Gerais, Que em Belo legal. Horizonte, viu? Mas legal. realmente, quando a gente está, né, no meio, nas cachoeiras, nas montanhas de Minas, a vida é outra, sabe? A gente É bom, né, ter esse lazer, essa válvula de descompressão, porque a gente sabe, igual você falou, contabilidade é algo que exige muito e a gente precisa sempre, precisa compensar e para ter toda a energia para estar no dia a dia aí, com certeza. Certíssimo. E para começar o nosso bate-papo, João, eu queria te perguntar sobre, né, a gente vai bater um papo sobre gestão de pessoas, a questão de um ponto um pouco delicado que é a questão da rotatividade de funcionários dentro do escritório. A gente sabe que isso é uma questão que é muito frequente, né, na contabilidade, e eu sei que você tem aí muita experiência na contabilidade, como você já falou, e eu queria que você falasse quais são os maiores desafios mesmo assim em reter a equipe ali dentro do escritório, dentro do ambiente contábil. Ô, Luciana, esse realmente é o grande desafio nosso, né, para nós contadores. Porque você imagina, é o patrimônio do contador, do prestador de serviço. É a mão de obra. São os seus funcionários, né? E isso é muito desafiador. Eu não falei, mas eu já tive, o meu escritório já teve 40 colaboradores. Sério, João, é muito. Além de 40 colaboradores, eu já tive 60 consultores prestando trabalho para o Grupo Nossa, Fiat. uma equipe muito grande. Eu prestei serviço, ainda presto para uns ex-dirigentes da Fiat, mas eu prestei serviço para empresas do Grupo Fiat, a História do Brasil, abri a Iver em Sete Lagoas, né, a Marinete, Marelli, mas enfim, é um desafio muito grande a gente reter esses talentos, porque você imagina, toda uma programação que a gente faz de crescimento, de desenvolvimento, Aprendizagem. de prestação de serviço é baseado na mão de obra que a gente tem, né? E é um desafio muito grande, tá? E passa por todo um processo de aprendizagem, manter essa equipe em constante educação continuada, conhecimento do software e também, né, as questões pessoais de cada um envolve todo esse processo. É um desafio e a gente nos dói todo dia, sinceramente. É muito comum a gente ver os contadores reclamando sobre isso, né? E o fato da gente estar discutindo aqui é trazer também uma luz, assim, talvez com a sua experiência, o que você já fez durante esses, né, 30 e tantos anos, né? Mais de 40. Mais de 40, até errei aqui, mais de 40 anos de experiência, né? Como são realmente, assim, o que você ali dentro da época já se posicionou para reter esses talentos dentro da contabilidade?
eu falo, sabe, uma comparação muito, só para o público, você que está nos assistindo, de um modo geral, você entender. Imagine você ser dono da padaria e o dia o padeiro faltar. E aí? Como é que faz? Pois é. Então, assim, a questão da retenção do talento, primeiro, a gente tem que entender e atrás de todo profissional, né, existe um ser humano. Existe um ser humano e tem as suas dificuldades, e tem as suas questões pessoais, e, enfim, tem uma série de fatores, né? Então, é interessante, né? Quando a gente vai entrevistar um candidato, né? Eu sempre, desde toda a minha vida profissional, eu sempre fiz isso, mesmo se eu fosse até para um jovem aprendiz, um estagiário, e um profissional, seja mais técnico ou não, a gente sempre faz também o exame psicotécnico dele, né? Porque às vezes a pessoa tem muita habilidade técnica, mas às vezes não tem habilidade de interação ali. emocional, né? Então, a gente, como gestor, a gente tem que ter esse olhar, tem que ter para essa particularidade, Legal. entendeu? E às vezes, se você realmente. E além da relação capital-trabalho mesmo, para ter esse olhar e se você tem um problema, se você tem uma rotatividade muito grande, ou o problema é o ambiente ou o gestor, né? Entendi. Entendeu? E, enfim, são esse olhar delicado que a gente tem que ter. Tá? Ô, João, você também falando sobre isso aqui, me veio à cabeça, como é que você enxerga o papel da cultura nas organizações, assim, nessa retenção de talentos? Os valores, existem práticas ali que você vê que são indispensáveis, assim, para o escritório, para a contabilidade? Com certeza, Luciano, com certeza, né? Nesses longos anos que a gente vem passando, né? E eu vou te ser sincero, eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto de lidar com o ser humano, entender todas essas, eu gosto muito de formar mão de obras, né? Legal. Eu sempre tive no meu escritório, eu sempre mantive lá estagiários, jovens aprendizes, né? Eu tenho estagiários hoje que são bem-sucedidos na profissão, são pessoas, né? Enfim, a minha sócia... Que seguiram, né, Que os caminhos. seguiram carreira, né? Minha sócia, por exemplo, é uma ex-estagiária. Que E é uma legal. pessoa, assim, fantástica. Eu fiquei 30 anos procurando um sócio. E achou ali e achei. através de um colaborador, né? Exatamente. Mas a cultura organizacional na contabilidade, nas empresas, de um modo geral, eu falo sempre, você tem que olhar para o ser humano, para a pessoa que está ali atrás, né? Não é fácil, não, porque é um desafio muito grande, porque naturalmente a gente tem toda uma rotina de dia a dia, mas, por exemplo, existem práticas que a gente pode fazer, né? Eu utilizo, né, há muito tempo, né? Quando você tem, às vezes, uma dificuldade, por exemplo, entre o seu profissional e o cliente, né? Eu já passei por essa situação. Porque tem a relação cliente-gestor e a relação funcionário-gestor e a relação funcionário-cliente. Você pega esse funcionário pela mão e leva lá no cliente, para se conhecerem, né? Para poder trocar ideia, para conversarem, né? Nas relações internas, né, dentro da equipe, né, é muito importante, primeiro, a gente tentar procurar ter momentos de descontração, né, onde as pessoas possam realmente sair um pouco da questão profissional, conversar no dia a dia. Eu tenho uma prática no meu escritório, a gente já faz há muitos anos, né? Quando eu tinha um escritório maior, eu fazia uma vez por mês, quando eu tinha lá 40 pessoas na equipe. Hoje, por uma série de questões, eu reduzi a equipe, hoje eu tenho em torno de 10 pessoas na equipe. Interessante. Para mim, a minha opção, né, como profissional, essa mudança eu fiz, já temos 10 anos, eu mudei esse perfil, né? Isso me trouxe mais qualidade de vida, mais rentabilidade e mais assertividade na minha gestão profissional. Mas uma técnica eu faço, por exemplo, toda semana, religiosamente, nós temos reunião com a equipe. Toda semana, né? E tem uma equipe que está fisicamente no escritório e outra equipe home office. E você sabe, é uma coisa legal? Dessa meia hora, normalmente, a gente tem de reunião, a gente reserva os 10 primeiros minutos para cada um da equipe de área de revezamento trazer um texto, pode ser de caráter religioso, moral,
ou algo Motivacional. motivacional, enfim, né? Ele traz isso ali, discute para a equipe, olha, Que é isso, legal. né? E depois a gente discute as questões profissionais. Então, isso, de certa forma, permite você conhecer mais as pessoas e ela interagir com as outras, entendeu? Essa interação ali, né? Exatamente. Então, esse tipo de aproximação, você cria um clima, né, diferenciado na equipe, né? Legal. E, Pode sim. continuar. Pois é, e naturalmente uma coisa que a gente deve fazer também, uma forma de você reter os talentos, é estimular a educação continuada, né? Importante. É você realmente demonstrar para a equipe, para o profissional, e quanto melhor ele estiver preparado, quanto mais conhecimento ele demonstrar dentro daquilo ele produz, é melhor para ele, é melhor para a equipe, é melhor para a empresa. E também, sabe, Luciano, uma coisa muito interessante, né? Às vezes você tem, existe aquelas pessoas, existe aquele medo de passar conhecimento, às vezes por medo de perder o cargo. Eu tenho uma frase e eu falo para eles o seguinte, olha, conhecimento é a única coisa que você só multiplica quando você divide. Legal. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? Exatamente, né? Todo mundo Exatamente. ganha ali dentro do ambiente. E quando você divide isso com a equipe, é outro fator também. E você desperta para o funcionário, né, a questão dele pertencer a uma equipe e tem essa visão de dividir conhecimento. Nesse momento da reunião, eu te falei de dividir essas questões, às vezes, essas dores pessoais. Então, essa interação, isso é muito interessante. Isso tem funcionado bem com a gente. Ô, João, você falou, e até na hora eu me veio à cabeça assim, como que você identifica, né, esses sinais que as pessoas estão desmotivadas ali dentro da equipe, né, que estão pensando em deixar a equipe? Existe alguma prática que você tem ali para prever? Você falou que faz essas reuniões, né? Dá para prever ali, ou até mesmo ajudar, tem alguma prática que você faz na ajuda da retenção desse talento dentro do escritório? Vamos lá, Luciano, tem sim, sabe? Primeiramente, eu falo, você como gestor, a gente tem que estar muito atento a essas questões da equipe. Como eu falei no início, né, o maior patrimônio nosso são as pessoas. Então a gente tem que cuidar das pessoas. Se um funcionário te procura uma, duas vezes e você não tem tempo para falar com ele, isso pode ser um fator, né? Se um funcionário ele deixa de se interessar por conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, né? Isso também é um fator. E, obviamente, também se ele começa a faltar, né? Se ele começa a não estar presente, se ele começa a ser crítico demais em determinadas situações, né? A gente, como gestor, nós temos que pensar o seguinte, ó, toda pessoa ela tem os seus talentos. Toda pessoa tem algo de bom para oferecer. E muitas das vezes, eu já passei por diversas situações desse tipo. Você tem duas pessoas desempenhando duas funções de maneira improdutiva, de maneira insatisfatória. Às vezes você troca elas de posições, olha que Já muda interessante. alguma coisa? Você muda, né? E se você conversa, ou se você sentir algo dessa natureza, se você conversar com uma pessoa, fala, o que você gosta de fazer? Você está se identificando com esse trabalho que você está fazendo? Né? Você gostaria de experimentar outra área? Né? Então isso é muito legal. Né? E às vezes também você tem uma pessoa que está trabalhando com você e ela não está estudando dentro da matéria, ela dentro da função ela desempenha, né? Eu repito, né? Eu sou suspeito para falar, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu acho a contabilidade algo lindo, algo maravilhoso. Mas talvez você estimulá-la. E dependendo da situação, até mesmo do merecimento da pessoa, você de alguma forma até subsidiar isso mesmo. Entendi. Subsidiar esse conhecimento. Né? E aí realmente você forma realmente profissionais e quando a pessoa realmente desperta esse sentido de gratidão, né? Não pela empresa, pelos companheiros, às vezes até pela pessoa, pelo gestor mesmo, Certo. né? Isso realmente estimula a retenção dela.
Faz a sabe? diferença ali, né? Faz muita diferença. E uma coisa interessante também, né, nessa questão da retenção das pessoas, eu acho legal você, dentro da sua equipe, estimular uma ação na área social. Ah, sim. Isso é muito interessante, né? Às vezes você tem, independente de confissão religiosa, né? São valores, né? São valores, né? E às vezes a pessoa tem uma creche, um hospital, uma instituição, e a pessoa gostaria de ajudar, e você estimula a fazer isso em equipe, né? De preferência, não só em situações pontuais. A gente lembra de só no Natal, É só no dia, mas já está verdade. bom, né? É. Se você puder fazer isso. Mas às vezes, quando você estimula também uma ação social coletiva, isso também desperta esse sentido de pertencimento para as pessoas. É muito E de legal isso. coletividade também, Exatamente. né? Entendeu? Bacana. E, João, outra coisa que me veio aqui à cabeça, a contabilidade passa por muitos períodos ali de pressão, né, de uma alta demanda, como, né, fechamento de balança, a questão de época de, né, de imposto, como o imposto de renda, né? Eu queria entender, assim, como você utiliza essas estratégias dentro lá da época, né, se você já tem alguma coisa já bem constituída para lidar com isso. Luciana, tem uma frase também que eu adoro. Ninguém dá o que não tem. Isso é fato, né? Fácil. Então, quando você precisa de algo, e você tem que ter primeiro, né? Então, uma estratégia, e a gente tem realmente períodos bastante intensos, né? Turbulentos ali, Bastante né? turbulentos, né? O contador, gente, no período de janeiro a março, ele fica praticamente 25 horas por dia alimentando os órgãos federais, DIF, EDEMED, EDIMOB, a RAIS hoje ela foi substituída pelo E-Social, então a gente fica alimentando, porque as declarações de imposto de renda e as pessoas entregam agora a partir da metade de março, elas foram todas alimentadas com informações que a gente transmite e depois a Receita Federal faz esse cruzamento de informações. Então, primeiro, cuide de você. Você tem que estar bem, você tem que estar bem fisicamente e mentalmente para você conseguir estimular a sua equipe, né? E uma forma realmente primeiro você tem que chegar bem, cumprimentar as pessoas, estar do lado delas e principalmente estar disponível para atender uma demanda imediata delas. Isso é importante demais, né? E nessas interações, nesses momentos de trabalho mais intensos, provocar situações diferentes, sabe? Dá uma pausa lá de 15, 20 minutos, Legal. faz um lanche diferente, sabe? E na medida do possível, naturalmente, depois você faça uma compensação financeira, naturalmente, se Bonificação. possível, uma bonificação, ou mesmo um período de descanso, né? Sabe, você programa isso de uma maneira tal que você possa compensar depois para a pessoa que é mãe, que é pai, poder acompanhar seu filho numa situação diferente e tudo, mas principalmente esteja bem, para que você possa realmente, né, estimular a equipe e ela te acompanhar também. E dar sabe? conta ali de todo o processo. E dar conta né? do recado. Fácil não é, né? É. Mas eu adoro a palavra fácil também, porque quando você fala e está difícil, você não disse que está impossível ainda. Verdade. Então vá com determinação, vá com toda a energia, né? E, se possível, coloque amor e alegria em tudo que você fizer e as coisas darão certo, com certeza. Legal. A gente sabe que contabilidade e tecnologia é uma coisa que estão quase sempre muito atreladas ali no dia a dia, né, no contador, na história da contabilidade em si. Eu queria entender assim, como a tecnologia tem ajudado, né, o seu escritório, né, a facilitar essa gestão de pessoas. Há ferramentas ou processos que você acredita que fazem a diferença ali no dia a dia da sua equipe ou né, de uma equipe contábil? Com certeza, né? Como eu te falei, né, dado aos meus 40 anos de história, né, talvez se eu falar de algumas coisas, as pessoas nem vão lembrar. Era um diário na gelatina, máquina de front frite, e, né, livro diário à mão, enfim, cálculo de ORTN, enfim. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou, né? Aliás, quando eu desfiz a primeira sociedade minha, né, ele me oportunizou ser patrão. Os nossos conflitos eram exatamente esses. Eu queria
cada vez mais usar a tecnologia, ele achava que não era o momento ainda. Mas hoje, realmente, com todos os softwares que a gente tem, com toda a tecnologia, tanto realmente para a tecnologia para o processamento da contabilidade em si, mas também a interação com o cliente, hoje a realidade é completamente outra, né? Então, assim, mas a gente não pode nunca deixar de conscientizar os nossos funcionários, a nossa equipe, a máquina faz o que você transfere para ela, né? Então é importante O demais. senso crítico ali, O né? senso crítico. E outra coisa também, a gente percebe, isso acontece com todos nós, né? Você compra equipamento, você já vai usando sem olhar o manual. Já vai usando sem olhar o manual, né? E nas tecnologias costuma ser isso também. Às vezes a gente não explora 60% do software que a gente tem, né? Então, é um aliado, mas o profissional, tanto o gestor como o funcionário, ele tem que estar atento a isso, conhecer muito da ferramenta que ele tem à disposição. Porque às vezes você desenvolve trabalhos hérculeos e você poderia estar usando a tecnologia ali para poder exatamente você usar o seu trabalho intelectual e não braçal. E otimizar o tempo, né? Tirar um pouco dessa pressão que existe ali, né? É sempre bem-vindo, né? Qualquer ajuda ali na questão é bem-vinda. E nessa otimização de tempo, você me lembrou um detalhe muito interessante, né? Foi um boom, e apesar de ter vindo pós-pandemia, eu já praticava há muito tempo no meu escritório, é o home office. Ah, sim. Né? Então, muitas das vezes, com os devidos controles, a devida responsabilidade das duas partes, com planejamento. Hoje, nós, contadores, eu repito, nós, antes do antigo Código Civil, nós éramos responsáveis com o cliente. Né? Eu era responsável perante o cliente perante o fisco. Hoje, não. Hoje, nós somos responsáveis. Então, isso implica, às vezes, um funcionário, ele às vezes ele é meio indisposto com você, porque você não permite, às vezes, trabalhar home office e tudo, mas existe todo um conjunto de legislação que a gente tem que obedecer. A LGPD, por exemplo, hoje ela é uma espada no nosso pescoço. Então, se você conseguir trabalhar isso com responsabilidade, é uma forma também de você reter o talento, né? Reter seus funcionários, eles trabalham com satisfação. Você imagina, eu comecei isso há cerca de 10 anos, praticamente. Eu fui entrevistar uma funcionária, tinha acertado tudo com ela na quinta-feira, para ela começar na segunda-feira. Ela virou, na sexta-feira ela foi novamente, ela falou, doutor, já vou ter que declinar. Eu moro lá no bairro Castelo, né? Quem de Belo Horizonte sabe como é o trânsito para lá. Eu vou demorar 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E na época eu conversei, você tem uma estrutura em casa, você consegue a gente montar um computador lá, a internet, tudo bem. Eu comecei isso há mais tempo. Que interessante, João. Né? Isso mesmo antes da pandemia. E durante a pandemia foi uma necessidade. Então, se você conseguir fazer isso, né, é uma forma de economia, óbvio, para ambas as partes. E você imagina, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, é um tempo a mais que o funcionário tem para estar com a família, para desenvolver um hobby pessoal, para fazer uma academia, enfim, para ele se qualificar mais físico e mentalmente para estar prestando serviço de melhor qualidade. Bem interessante Entendeu? isso, João. Bem colocado. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre boas práticas, assim, para quem quer reduzir a rotatividade dentro do escritório contábil. Quais são as recomendações que você daria para outros gestores que enfrentam essa questão, assim, e alguma prática de aprendizado, assim, que tem sido transformador para você? Vamos lá. Atualize-se. Certo. Atualize-se sempre, né? Procure participar, né, do Visão 25, né? E realmente inovador nesse sentido. Procure participar do seu órgão de classe, do seu conselho regional. Procure interagir com outros profissionais da área. Porque se você não procurar saber, seu funcionário vai estar sabendo antes de você, né? E vocês não se iludam, tá? Os funcionários têm uma rede de comunicação entre eles, né? Então, se você não estiver à frente, né, do que está acontecendo em volta, né,
procure trocar ideias. Nós temos um exemplo muito claro na Rede Integrar. A Rede Integrar, essa rede de contadores, da qual eu já fui presidente, e realmente a gente busca a excelência não só na qualidade de serviço, mas na relação interpessoal, inclusive com a equipe também. Bacana. Então é importante realmente a gente se inteirar e repito, tá? Olha o funcionário, aquela pessoa, existe um ser humano ali atrás. Legal. A gente tem nossos dilemas, nossas dificuldades pessoais, profissionais, e ele também tem, né? E a maneira de você lidar com isso vai te ajudar muito na permanência dele ao seu lado. Legal. João, a gente já está meio que acabando o nosso bate-papo aqui. Primeiro, eu queria te agradecer por todas as informações e insights que você trouxe aqui, né? Você tem uma jornada longa aí dentro da contabilidade, muito obrigada. Mas antes da gente encerrar, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para os contadores, né? Sobre a questão de retenção de talento, mas também, né, sobre o futuro da contabilidade. Então, fique à vontade para deixar uma mensagem para a gente aí. Tá, eu também antecipo meus agradecimentos, né? Estar aqui realmente para mim foi muito motivador. Mas eu diria, né, para vocês, colegas de profissão, né, nessa questão da retenção do talento, são realmente dois aspectos importantes. Cuide de você, para você estar bem, né? E tem esse olhar também da pessoa, né? Do ser humano estar atrás daquele profissional e todos os dias, né, senta ali para conversar com você, né? Procure se atualizar sempre, né? E procure realmente entender as pequenas dificuldades, os pequenos problemas no dia a dia, não deixem eles crescerem, né? Procure realmente e busque junto aos seus colegas, trocar ideia, trocar experiências, e você realmente oportuniza a educação continuada dos seus funcionários, né? E com isso você realmente tem uma equipe e de repente você possa até encontrar ali naquela equipe uma pessoa tão empreendedora, ela possa até se associar a você, né? E com isso fazer que as coisas sejam diferentes. E mais é isso, gente, a nossa responsabilidade, né, como contador, a contabilidade tem um papel social muito grande na nossa sociedade, né? Se a gente pensar em toda a estrutura que gira atrás disso, né, e a nossa matéria-prima, o nosso maior patrimônio são essas pessoas, né? Cuidem delas com carinho e a gente será cada vez mais bem-sucedido a isso. Obrigada, João. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Fala Visão sobre o tema de gestão de pessoas. Então, eu espero que tenha sido inspirador para você repensar sobre esse tema, esse desafio. E eu convido você a seguir a gente lá nas redes sociais, a fazer parte do nosso movimento. Essa temporada já está chegando ao final, então compartilhe aí, né, com seu amigo contador, com alguém que tem interesse nesse tema. E é isso, muito obrigada e até o próximo episódio.